Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Tecnologia Educacional Inovadora. Eu sou Gisela Durval, professora da Rede Pública do Ensino do Estado de São Paulo e vim compartilhar com vocês o que eu chamo de uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta que tem me trazido grandes avanços, inclusive para amenizar o tempo, com 40, 50 aulas que cada um de nós temos durante a semana. Essa ferramenta vem oportunizar melhores condições para nós professores. Se trata do Google Classroom ou Google Sala de Aula, como vocês talvez tenham conhecimento. Alguns professores que já usam a plataforma digital, na troca de informações, só temos a falar da positividade da plataforma. Ela é uma plataforma que otimiza, organiza com excelência o material e, sobretudo, nos facilita com a questão do tempo. Falando de tempo, falando de tecnologia, falamos de aula. Tecnologia é aula, é assunto de aula. Não tem como o aluno não fazer parte desse universo e nós, professores, só temos a ganhar se entrarmos também paralelamente nesse quesito. Então, se você tem um projeto educacional, se você tem um grupo de pesquisa, se você sugere pesquisas no seu dia a dia, tarefas, o Google Classroom é uma plataforma que vai ajudar consideravelmente nós professores também nessa modalidade de atividade. Qualquer pessoa com a conta Google, com a conta pessoal do Google, pode criar essa sala de aula e facilitar ainda mais as nossas atividades, até por se tratar uma plataforma digital. Nesse pacote de ferramentas estão inseridos e-mails, documentos e todo o armazenamento de conteúdo. Para nós, o que facilita, porque muitas vezes o que nós nos deparamos com os nossos armários são infinitas pesquisas, 1 milhão de papéis, de trabalhos, de tarefas. E aí você deixa aquilo cair no chão, poxa, desorganizou? Então, vamos economizar um pouco de papel. A questão da sustentabilidade foi um grande ganho nessa plataforma. Então, de um lado eu vejo um professor de 15, 20 anos ministrando aulas, giz e lousa, e dependendo da realidade de cada escola, nós temos um quadro branco com canetão. E dependendo da realidade do professor, uma lousa digital, o que seria o ideal. Mas, respeitando as individualidades e as realidades de cada escola, o que nós temos em massa é o giz e lousa e uma grande argumentação do professor, ministrando sua aula. Aulas discursivas, intermináveis, conteúdos extensos, aquela preocupação em manter o aluno atento ao conteúdo, o bullying, a indisciplina, enfim, todos aqueles fatores que nós estamos cansados de saber da realidade de cada escola. De um outro lado, eu vejo a tecnologia, um clique e um conteúdo com uma informação rápida. Informação, porque também na escola física o aluno vai receber informação, ele só vai a se aprimorar dessa informação a partir do momento que ele estudar. Então, mesmo sendo na sala física, o aluno vai receber uma informação, ele vai à escola assistir a aula, ele não vai aprender. Engana aquele aluno ou aquele professor que acha que o aluno aprende na sala de aula. Se ele faz uma pergunta, isso tem um perfil de um aluno curioso, que possivelmente vai tirar essa dúvida, se não com você, na internet. Então, ninguém melhor do que nós orientarmos onde ele procurar essa busca, uma busca correta, Outra questão é o tempo de aula. Muitas vezes, nós temos 8, 10 aulas, principalmente no curso noturno, que tem apenas uma aula semanal, uma aula por semana para ministrar o conteúdo do bimestre, o aluno cansado, o aluno da manhã disperso, enfim, o tempo sempre é um fator que nos aponta
detalhes quanto a isso. Então, eu preciso estar muito atento quanto ao fator tempo. E o Google Classroom me ajuda, assim, consideravelmente a questão da aula via internet, ou ao complemento da aula, não a aula em si, o complemento da aula, né? Um outro fator é a dependência que o aluno tem na aula física, de que você tem a tarefa, que parece que deve ser dele, de ficar relembrando a data das pesquisas, a data das avaliações, dos seminários, dos debates. O aluno cria uma dependência e gosta dessa dependência. Para ele é confortável ficar dependendo do professor. Aí a nota, que é o objetivo dele, tirar uma nota, a nota também é culpa do professor que não orientou adequadamente. Então, no Google Classroom, nós conseguimos amarrar todas essas desculpas que os nossos queridos sempre insistem em nos formar, né? Bom, do lado da pesquisa, ou do lado da tecnologia propriamente dita, eu vejo a internet como um avanço para a produção de pesquisa. E que isso busque sempre a autonomia do nosso discente, que é exatamente ele ser o protagonista da sua aprendizagem. Ele ser, não nós somos pontes, né? E a questão do respeito também. No Google Classroom eu tenho um feedback muito particular com cada um. Rapidamente eu vou passar para vocês como criar uma turma, que vocês certamente vão encontrar na internet muitos tutoriais para auxiliá-los. Mas primeiro você precisa criar uma turma. Acesse classroom.google.com e clique em fazer login. Na página inicial, clique em adicionar, criar turma. É imprescindível primeiro digitar a turma, criar uma turma. E como opção você tem várias descrições a considerar. O aluno é capaz de acessar a sua sala por 2 meios. Por um código que o Google vai enviar ou por e-mail. Particularmente, eu tenho preferência pelo e-mail, então eu capto o e-mail dos alunos, cadastro, né? Alguns eu já tenho no cadastro do Google e vou acionando um a um na sala de aula. Os alunos que não se não disponibilizam o e-mail, ele entra pelo código, então não tem como ele falar que não teve acesso à sala. Então, aí nós temos uma página de algumas salas, né? Aqui eu tenho o material de apoio do 2º e 3º ano, aqui um grupo de estudo que funciona no sábado, Escola da Família, e aqui 3 grupos de seminários agora para o 3º bimestre, a Escola X, primeiro A, grupo 3, grupo 2 e grupo 1. É por onde eu vou organizar todo o processo do seminário do 3º bimestre, cadastrando os alunos, porque esse seminário é feito dentro da sala de aula, dentro do Google Classroom. Bom, aí eu tenho parcialmente os e-mails, então assim que eu envio uma atividade, eu clico, né, ou em todos, e todos ao mesmo tempo vão receber a notificação de que há uma nova tarefa na sala de aula virtual. Eu lanço os comunicados, e isso inclui links, vídeos, anexos do seu próprio computador, que é uma ferramenta para comunicados rápidos. Então, o que nós temos? Nesse link, nós estávamos, maio, 2º bimestre. Final do 2º bimestre, eles tinham uma sugestão de leitura para ser feita, e um debate filosófico. Aconteceram vários feriados, paralisações, e essa classe ficou durante uma semana, praticamente 10 dias, sem aula. Bom, eles só tinham a tarefa de fazer a leitura. Então, eu lancei na sala de aula a pergunta do debate. De posse da pergunta do debate, eles já teriam acesso ao que estudar para defender cada pensador, no caso aqui do 3º ano, David Hume, não, esse 2º ano, David Hume ou René Descartes.
como eles tinham acesso às obras, que também foram incluídas, digitalizadas na sala de aula, eu não perdi uma semana só para enviar e falar da pergunta. Eles tiveram acesso a tudo isso ao mesmo tempo. Eu posso criar avaliações, trabalhos, pesquisas, e incluir ou fazer a opção de não incluir anexos. Posso fazer a opção que eles façam as correções ou eu faço a correção e fazer a mesma tarefa para mais de uma turma. Então, por exemplo, eu tinha essa tabela filosófica para os segundos e terceiros anos. Isso foi um trabalho feito com 3 escolas na sala de aula virtual. Então, eles iam colocando, cada grupo ia colocando o seu pensador. Essa tabela foi mais ou menos, ela é um resumo, né? Cada grupo tinha 2 ou 3 pensadores que deveriam falar sobre a nacionalidade do pensador, a corrente filosófica, para que eles tenham um arsenal, um conteúdo significativo para fazer as dissertações filosóficas. Então, assim que eles completavam a tabela, eles enviavam, ela chegava assim para mim, né? O que estava para ser corrigido, eu colocava o verde, estava ok, o vermelho teria que ser corrigido. Então, eu revisava, colocava novamente na sala virtual, eles baixavam, faziam as correções, tiravam as minhas marcas, devolviam. Isso foi um trabalho de quase um bimestre, mas que hoje essa tabela está assim, completa para que eles tenham assim, um conteúdo, um material coletivo, de produção coletiva, de vários filósofos para compor uma dissertação filosófica, que é um dos projetos que a gente desenvolve. Então, eu recebia esses trabalhos, analisava, editava, devolvia, e eles também têm esse acesso. Se tem mais de um professor dentro da sala de aula, ele vai clicar na sala do professor. Não mistura, não existe essa mistura dos professores ou das atividades. É tudo muito, muito organizado, né? Quando eles terminam a tarefa, é só enviar e faz tudo isso pela mesma tela, né? Todas as tarefas possuem botão de envio e funciona como também aparece no Google Drive, que é outra grande facilidade para nós professores. Uma maneira de amarrar os alunos, aqui os alunos do 2º ano, né? As facilidades que o aluno desconhece da internet. Bom, nós professores também precisamos estar antenados a essas facilidades. Então, o aluno vai fazer uma pesquisa, ele precisa de uma sugestão mais efetiva, mais direcionada do link que ele vai procurar, porque ele começa num link seguro e acaba no YouTube com as piadas, né? Ou no WhatsApp, ou qualquer facilitador para tirar a margem dele de foco, é fácil. E aí, muitos alunos questionaram sobre a gratuidade da plataforma e eu com muita demora, coloquei lá os links, porque nós temos, tanto professores como alunos da rede pública, temos o pacote Office gratuito para eles baixarem. Coloquei o link. Então, nós também precisamos ficar atentos ao que é mais fácil, mais facilitado para nós professores e para eles, né? Aí também foi uma questão de amarrar o aluno para ficar atento, que eu estou atenta ao que ele está produzindo, né? Produtividade, para mim, é organização, acho que para todos nós, né? Quando você organiza, quando está tudo organizado, a sua produtividade, a sua e da sua classe, é muito melhor. Você ganha com isso, né? Os arquivos, eles são separados, divididos em pastas com nomes das turmas, o que facilita a nossa busca. Então, nesse caso, eu tenho, para o 3º bimestre, mais de 80 seminários que eu espero organizar todos com muito carinho na sala de aula da plataforma, né, do Google Classroom. E por ali eu organizo, faço uma devolutiva mais efetiva, mais dirigida, vejo se as habilidades estão sendo alcançadas, ali mesmo eu já dou o feedback. Então, o feedback é particular. Então, essa questão de
professor-aluno é bastante proveitosa. Vocês vão pensar que isso distancia o meu aluno físico, muito pelo contrário. Como eu disse, não é uma opção para o nosso aluno a questão da tecnologia. Para nós talvez seja, para eles não. E é uma questão, quanto ao feedback, muito positiva, porque eu tenho um feedback direto. Aqui eu tenho, por exemplo, sobre uma questão dos arquivos, né? Eles mandam, o meu está abrindo todos, que seja ótimo, abrindo todos, edital do Enem, bom, aqui já é outra atividade. Então, existe uma devolutiva específica e quando existe a dúvida também, ela é específica. E quando você quiser dar algum feedback, ele também é específico. Para o coletivo, talvez a sala física seja bastante proveitosa. Numa balança pedagógica do Google Sala de Aula, eu gostaria de falar apenas do negativo, porque eu vejo bastante positividade. O que eu vejo de negativo, que eu já conversei inclusive com alguns professores, é o professor querer sair da zona de conforto, né? Para ele é tudo muito confortável ficar do jeito que tá, porque mais tecnologia ele não dá conta. É mais isso que eu ouço. Ai, não quero, não, de novo, botão, ai, não, fico perdido. Bom, esse professor provavelmente está acomodado. O aluno já está acomodado. A grande maioria dos alunos, principalmente do curso noturno, já trabalharam, estão cansados, né? Chegam para a sala de aula. Se eu não oportunizar uma aula mais interativa, eu não consigo a atenção desse aluno. E se o professor não estiver antenado com isso também, a aula dele vai ser cansativa. Então, do fator negativo, a acomodação tanto do professor como do aluno, o descompromisso do aluno e as desculpas também, e também do professor que, já tenho muita coisa para fazer. Bom, em relação ao tempo, eu tenho certeza que o Google Classroom vai facilitar bastante essa questão. E a disponibilidade do professor em avançar, em sair mesmo da zona de conforto e ver o que é mais acessível hoje. Continuar com giz, lousa, 4, 5 lousas, o professor se vangloria, passei 4 lousas. Poxa, parabéns, né? Mas em 4 lousas eu consigo colocar os tópicos, colocar essa aula mais facilitada no sala de aula e dissertar e fazer atividades na sala de aula física que vão fazer com que ele tenha curiosidade de pegar o conteúdo com mais efetividade na sala de aula. Enfim, cabe a cada um de nós saber o que é melhor para a sua sala de aula, né? Fechando essa questão do Google Sala de Aula, é de fácil configuração, me poupa tempo e papel, né? É bastante organizado, a comunicação e o feedback são rápidos e são aprimorados. Funciona com os aplicativos Google Docs, Google Agenda, Gmail, Google Drive, Google Forms, enfim, vários aplicativos. É acessível, seguro e gratuito. Agora eu vou falar na prática, como para vocês entenderem como é que funcionou isso. Um exemplo, eu peguei aqui um plano de aula do primeiro ano, que é uma classe bastante singular no sentido filosófico, né? É uma sala que não teve, é uma classe que não teve nos anos anteriores, no fundamental, nenhuma noção do que seria filosofia. Então, uma classe que chega bastante despreparada. E falar de filosofia e pedir para ler filosofia é um assombro. Então, principalmente eu tenho mais adeptos no primeiro ano, por incrível que pareça. Então, eu peguei aí na sala de aula os alunos do primeiro ano, um plano de aula de 6 a 8 aulas no diurno, porque o noturno é bem menos, e uma variação de 30 a 40 alunos por sala de aula. Bom, qual é o plano de aula? Expectativas de aprendizagem. Estabelecer uma relação entre a transição do pensamento místico para o pensamento racional e o nascimento da filosofia.
Compreender quais condições históricas favorecem o nascimento da filosofia. Reconhecer os elementos fundamentais que motivaram os estudos realizados pelos filósofos pré-socráticos. Acabou o bimestre e eu não consegui atingir essas expectativas, principalmente numa sala de primeiro ano, que eles não têm nenhum conteúdo que antecede. Falar dos pré-socráticos é voltar toda a história e falar de mitologia. Eu já fui a 6 aulas. Eixo temático, o que é filosofia? Filosofia, mito e senso comum. Mito e filosofia, o nascimento da filosofia na Grécia. Eu tinha 6 aulas. E será que eu consigo? Né? Bom, o que eu fiz? Eu pontuei todos os quesitos, claro, e joguei toda a matéria com mais propriedade na sala de aula virtual. Então, eles tinham as áreas de investigação que foram ditas para a filosofia, a aula inicial que eles tiveram comigo, o complemento de mitologia, o pensamento filosófico dos pré-socráticos, como a gente ia falar de realidade dupla do mundo sensível de Platão, foi sugerido o filme Matrix, e aqui eles tinham a comparação de Matrix e a filosofia. E as áreas de investigação. Então, todo o conteúdo das 6, 8 aulas, de diferentes maneiras, estava na sala de aula virtual. Coube a cada um, né, a sua curiosidade e a sua atenção. Então, aí clicando nos programas, nos arquivos, eu abria todo o conteúdo que tinha sido dado na sala de aula, os tipos de conhecimento, tudo isso foi falado. Então, eles economizam no tempo da lousa, então eles prestam atenção, porque existem muitas perguntas em cima de cada tipo de conhecimento deles, né? E depois, nos slides, eles vão acompanhando o que foi dito na sala de aula. Então, de uma maneira até colorida, interativa, eles têm a localização, enfim. Tudo que estava nos slides foi dito na sala de aula. Não precisou cópia, porque eu ganhei tempo para falar, discursar, receber as perguntas, né, as questões, as dúvidas, e a aula flui, e a aula vai embora. Aí você recebe, por exemplo, que a grande parte até do primeiro, segundo e terceiros anos, como eles utilizam as referências nas pesquisas. Então, você recebe uma pesquisa onde eles colocam que a fonte é do Google. Como assim? Então, o aluno chega no ensino médio, ele não sabe fazer uma referência. Tá? Ele não sabe fazer uma série de coisas, mas nós, que já somos acadêmicos, né, podemos repassar isso. Quantas aulas nós vamos perder, né, com isso? Google Sala de Aula. Então, eu coloquei em anexo todas as considerações para serem feitas na sala de aula. Todas as considerações para serem feitas nas pesquisas. Como utilizar as referências. O que é a BNT? Para os terceiros anos, isso pode ser mais aprofundado, porque ele está saindo do ensino médio, vai enfrentar uma universidade, e na universidade ele precisa dessa informação. Então, como são atividades ou conteúdos que você não vai ministrar muito na sala de aula, você dá como informação na atividade ou no mural da sala de aula virtual. É isso. Basicamente, eu gostaria de falar aqui nas minhas considerações que a educação precisa realmente reorganizar os seus métodos e as suas práticas, que nós professores precisamos e vivemos numa sociedade bastante conectada com essa tecnologia de tablets, celulares e notebooks. Então, a escola precisa, sim, rever com esses professores, buscar novos professores desafiadores nessas práticas, nessas novas práticas. O Google Sala de Aula tem feito diferença nas minhas aulas, na sincronização da aula física com a aula virtual ou com um aparato virtual. Muitas vezes o aluno, na véspera de prova, ele faltou, ele não tem
um acesso adequado, ele vai fazer uma recuperação e ele não está com o conteúdo no caderno, ele acessa pelo celular a sala de aula, faz a sua leitura, revê o conteúdo que foi dado na sala de aula. Então, para ele é algo a mais. Nós estamos ficando livre dos cadernos, quiçá, mas nós estamos aproximando o nosso aluno de um conteúdo mais aprimorado com essas tecnologias facilitadas, sem dúvida. Eu gostaria muito de agradecer a presença, a atenção de cada um de vocês e falar que essa simples troca para mim é engrandecedora, ela é muito facilitadora nas minhas aulas, nos meus grupos de estudo, nos meus seminários, na minha produção de pesquisa e no avanço que eu vejo paulatinamente entre os meus alunos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer. Fiquem todos na paz.